Olá, bom dia. Então tá. Eu tô aqui com o canal 247 aberto, num Bom Dia 247, e aí na tela tem a jornalista Daphne Aston e tem o jornalista Eduardo Guimarães, tá certo? Mas bem aqui vai ter um outro jornalista, o Oswaldo Coimbra, tá certo? E aqui vai ter uma matéria sobre um tal de Instituto Brasileiro de Ação Democrática, um tal de IBAD, tá certo? E, e aqui tem aqui, sabe, Wikipedia falando que diabo foi isso. Aqui com o Eduardo Guimarães eu quero falar, sabe, ainda do que está acontecendo no Brasil, sobre essas questões aí envolvendo, sabe, o Pablo Marçal. Eu tenho falado, ontem eu eu meti o cacete no Lula, sabe? Me lembrei de um irmão que eu tive, sabe? Aliás, o único irmão, certo? Na verdade, eu sou de uma ninhada de 7 filhos, sendo 5 mulheres e 2 homens, certo? Antes de mim veio, pela ordem veio uma mulher, certo? Depois veio o meu irmão, depois vim eu, certo? E esse meu irmão faleceu em 2017, tá certo? E ele morava no Rio de Janeiro. E eu lembro que a última vez que eu fui ao Rio de Janeiro foi em 2010, tá certo? Em 2010 eu fui ao Rio de Janeiro, na passagem de 2010 para 2011, dezembro, portanto. Eu lembro que eu saí de Brasília no Natal, na manhã do dia 25, certo? Num carro zerado, certo? Num carro zerado, rapaz, de uma irmã que eu tinha lá, sabe? E eu fui dirigindo até o Rio de Janeiro, certo? Eu saí 5 horas da manhã, abasteci às 6, botei o carro na estrada, certo? Ia ela, o filho dela, sabe? Ia mais a namorada do filho dela, aquela coisa toda. Sei que eu deitei o cabelo, como diria a mestre, sabe? Rapaz, foram 12 horas de viagem, certo? 5 horas da tarde eu estava lá no Rio de Janeiro, procurando meu irmão na praia de Copacabana, ver se pode, porque foi lá que eu marquei que a gente iria se encontrar, para facilitar as coisas, tá certo? E esse cara, o detalhe é só esse, sabe? Esse meu irmão, sabe, foi um cara assim, ali, sabe, criado no Rio de Janeiro e as reflexões que ele fez, as reflexões sobre valores de vida, as reflexões de adulto que ele fez sobre a vida, sobre a existência dele, sabe? Elas aconteceram aqui, em parte, aqui em Belém do Pará, sabe? E logo em seguida ele foi para o Rio de Janeiro, sabe? Eu não sei, sabe, onde foi que ele conheceu a mulher dele, sabe? Não sei se foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, não sei. Mas ele saiu em busca de saúde, sabe? Eu não sei se saiu também em busca de aventura, sabe? De aventura existencial, eu não sei. Sei que ele terminou por lá casando e tendo 3 filhos, sabe? Um dos filhos dele é professor da Universidade de Campinas, da Unicamp, certo? E tem doutorado em letras, por acaso em letras, certo? Então eu conheço 3 pessoas que têm letras na família, certo? Sou eu o mais velho, depois vem esse filho do meu irmão, tá certo? Que está aí na faixa dos 40, indo para 50, eu acho. Esse cara nasceu em 77, bicho. É por aí assim, certo? De 77 para 2000 vai dar o quê? 23 anos, certo? Com mais 24 dá 47. E, e um filho que eu tenho, certo? Que também hoje, uma hora dessa ele deve estar lá em Ananindeua dando aula de inglês. Mas assim, esse meu irmão, sabe, quando ele falava do Lula, sabe, ele metia o cacete, eu não sei porquê, sabe? Em parte ele poderia ter razão, mas a queixa dele, a bronca dele, sabe, era porque Lula não estudou, tá certo? Se o Lula tivesse estudado, bicho, sabe, tivesse feito aí, sabe, curso de graduação, aquela coisa toda, ele não teria chegado onde chegou, sabe? Ele não estaria hoje lá na ONU, lá nos Estados Unidos, ele já tá voltando, tá certo? Rapaz, e ontem eu me deitei a meter o cacete no Lula porque ele disse que nós aqui somos fordistas, tá certo? Ele é fordista, tá certo? E hoje a coligação que ele tem e que eu apoio, tá certo? Aqui no Brasil é uma coligação fordista, se me incomodou demais, certo? Eu não gostei disso, não. Aí eu comecei, sabe, a meter o cacete, sabe? Ford, porra, Ford. O Ford tá no meu DNA, rapaz. A minha mãe, sabe, falava ali de Forlândia, ali uma cidade artificial que o Ford criou, sabe? Ele adquiriu milhares de hectares de terra ali no território de Itaituba, sabe? E lá desenvolveu um projeto de plantação de seringueira, ver se pode. Ele queria plantar seringueira em massa, tá certo?
para dali tirar o látex para abastecer, sabe, lá, sabe, a fábrica dele de Ford T, certo? Porra, cara. Aí não deu certo, ele mudou, parece que para a Indonésia, eu não estou bem certo. Eu não sei se ele. A semente da seringueira foi levada lá para a Ásia, certo? Acho que foi para a Indonésia, tá certo? Que lá não tinha, eu acho, sabe? E levaram toneladas de semente, sabe? Eu acho, essa coisa é uma coisa de apurar, certo? Da Hevea brasiliensis, certo? Eu acho que é Hevea, certo? Brasiliensis, depois a gente vê isso aí. A popular seringueira, certo? E só sei dizer, rapaz, sabe que aí a seringueira foi surrupiada e foi levada. Não sei se foi o Ford que mandou, não sei, não sei. Se ele teve empreendimento para lá, não sei. Sei que ele teve aqui no Pará, rapaz, ali no município de Itaituba, aqui perto, sabe? A 2 horas e meia, 3 horas de viagem de avião. Não sei se dá tudo isso, não. Até Santarém. Altamira dá 1 hora e meia, certo? Mas 2 horas de viagem até ali, sabe? Santarém, Itaituba. Itaituba é uma província mineral. Outro dia eu queria falar a palavra província e não saía, mas hoje saiu fácil. É uma província mineral, rapaz. Lá tem ouro pra cacete. Eu tive um parente, um agregado, sabe? Um filho de criação do meu avô, torto, sabe? De criação também. Ele tinha esse negócio de agregar pessoas na casa dele, sabe? E agregou um tal de Raimundo, sabe? Que chama pra ele de Raimundo Degodeiro. Eu não sei por que Degodeiro. Não é pagodeiro, eu não falei pagodeiro, falei Degodeiro. E esse cara aí, sabe, se pôs adulto no mundo, sabe? E ali não quis fazer a carpintaria, porque eu acho que essa era a ideia do avô torto, certo? Do meu avô torto, que era carpinteiro naval, aí, sabe, fluvial. Ele fazia embarcações aqui para o rio Xingu, rapaz, ver se pode, ali para o rio Xingu, tá certo? E era perito nisso, e ele foi mestre, certo? Foi um mestre carpinteiro. E ele agregava um bocado de pessoas na casa dele, garotos, sabe? Eu acho que era para ensinar a profissão e para ajudar a fazer ali, sabe? Ser calunga dele, certo? Serem ali calungas. Tem um mestre e tem um aprendiz, certo? Que era assim, para aprender a profissão de carpinteiro, sabe? E ali engrossar e deixar ele extrair a força, sabe? A força do trabalho desses agregados aí, tá certo? Só que esse cara não aceitou, rapaz, ele foi embora, foi para Itaituba, certo? Porra, bicho. Tinha lá Jacareacanga, é um dos pontos lá de mineração, tá certo? O garimpo, chamam de garimpo de Jacareacanga. Esse garimpo de Jacareacanga hoje deve ser uma cidade, talvez, eu não sei, uma coisa de verificar, para onde a aeronáutica, sabe, fez um levante dentro das Forças Armadas, eu não sei em que momento foi isso, sabe? Sei que foi lá para a banda de Jacareacanga, tá certo? E para a banda de Jacareacanga foi o Raimundo Degodeiro, vê se pode, rapaz, olha. Só que esse cara desguiou, sabe? Eu tive umas primas que vieram aqui para Belém, saíram lá de Altamira e vieram para Belém, mas elas vieram para cá para dar, sabe? Porra, cara, sabe? Para entrar na prostituição. Teve umas aí, sabe? Umas outras primas aí de outra família, sabe? Que foram na direção de Goiânia, sabe? Para dar também para aquelas bandas de lá, sabe? Porra, foi foda. Aí quando voltavam cheios de filho. Porra, cara, foda. Eu só sei que esse Raimundo Degodeiro, rapaz, eu não sei que fim ele levou, sabe? Mas ele foi para essas bandas aí de garimpo, tá certo? Ser garimpeiro, entendeu? E por que eu tô falando de garimpo, eu não sei. Mas é assim, sabe? Falando de garimpo, eu não sei por que eu tô falando de garimpo. Eu sei que eu tenho aqui na minha frente o Eduardo Guimarães, tá certo? E esse cara tava falando do Pablo Marçal e eu tava falando do Lula, tá certo? Do Lula que o meu irmão metia o cacete nele, sabe? E achava que o Lula deveria ter sido graduado em alguma coisa, não sei mais o quê. Ora, o meu irmão, rapaz, ele não fez graduação, bicho, sabe? Ele não fez graduação. Por que ele estava exigindo do Lula que o Lula fosse, sabe, assim, um cara cheio de títulos, entendeu? Não tinha o menor sentido, tá certo? Lula é o que é, sabe? Porque ele pegou o cavalo que ia passando ali, sabe? Montou. E esse cavalo cavalgou, sabe, pelo lado da esquerda. Aí eu vou cair aqui, bicho. O Eduardo Guimarães aqui, ele tá falando do Pablo Marçal, mas deixa eu fazer aqui uma digressão rápida. Deixa eu cair aqui e falar do Oswaldo Coimbra, tá certo? Outro dia uma jornalista, não foi uma jornalista, acho que foi uma mulher de um youtuber, de um jornalista, não sei, de um YouTube, eu não sei se o cara é brasileiro, eu sei que a menina apareceu no DCM, sabe? Querendo fazer uma vaquinha ali pro companheiro dela, sabe, que está adoentado, está hospitalizado, eu não sei qual é o tipo de doença que o cara tem, sabe, já são 9 minutos de vídeo.
Eu só sei que ela estava ali para fazer ali, sabe, oferecendo um pix, sabe, porque ela estava precisando de ajuda para ali, sabe, manter ali uma situação do companheiro dela, tá certo? Aí começaram a falar o Kiko Nogueira do DCM, sabe, começou a falar de política para lá e para cá, para lá e para cá, sabe? Aí me parece que falaram não sei se falaram desse presidente atual lá do Chile, o nome dele não vem. Quando a pessoa é ruim, rapaz, e a memória também não ajuda, sabe? A gente esquece o nome, tá certo? Mas assim, o que falou-se que o Allende, quando, sabe, foi golpeado pelo Pinochet, tá certo? Ali perdeu o poder e se matou, tá certo? E se diz assim porque o Pinochet era militar, era um general, se acha que ali foram os militares que derrubaram o Allende, e ela diz negativo, não foi, foram os empresários. Aí eu fiquei com essa ideia e pensando, sabe, a partir daquilo, e aí ontem, sabe, eu vi ali, sabe, o Oswaldo Coimbra, essa figura aí que está aparecendo aí, sabe, ele está lançando um livro, e é um cara que sabe de coisas, é um jornalista, sabe de coisas para dentro do tempo da ditadura, tá certo? E ele estava dando uma entrevista para o Conde, para o Gustavo Conde, ontem na live do Conde, tá certo? Eu achei legal. Eu ando assim meio invocado com o Conde, mas o Conde não me conhece, certo? Para ele é conhecido, eu sou um obscuro, tá certo? Mas assim, a minha invocação com ele, sabe? Foi ontem, ou foi, sim, foi ontem na live que ele faz, na live. Esse programa da tarde dele é o podcast, certo? E à noite ele faz a live dele, tá certo? E ontem ele estava se revelando, estava um pouco mais humilde, um pouco mais ali, sabe? Tranquilo, entendeu? Onde ele se põe ali, não tanto como uma pessoa que que dá opinião política sobre os acontecimentos do mundo, tá certo? Mas é mais um observador da cena, tá certo? E não sei mais o que e tal. Ele pegou mais leve ontem, eu achei assim um gesto de humildade, sabe? Legal, tá certo? É por aí que a gente vai. Eu só sei dizer, rapaz, que esse Oswaldo Coimbra falou, sabe, que aí falou de um tal de IBAD, tá certo? Ora, o IBAD, o que foi o IBAD? Tá aqui, olha, IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, vê se pode. Foi uma organização, um think tank, certo? Think tank é coisa da agora, certo? Anticomunista, olha aí, viu? Uma organização anticomunista fundada em 1959 por Ivan Hasselhoff. Parece ser alemão aqui. Quem foi Ivan Hasselhoff? Foi um conspirador contra a democracia brasileira. Porra, aqui o Wikipedia está pegando pesado, certo? Criador, fundador do IBAD, coordenador geral e fundador da ADEP e da Agência de Publicidade Promotion, desde que retornou ao Brasil em 1951. Tá certo aí? E veja então, veja que esse cara aí, certo, não foi militar, tá certo? Ao lado de vários empresários, bicho, olha aí, tá vendo só o IBAD, tá certo? Porra, bicho, olha, como Gilbert Iber, aqui deve ser alemão, certo? Esse cara, Gilberto Iber, foi um empresário brasileiro com atuação destacada nos setores gráficos e editorial, tá certo? E Glicon de Paiva e Paulo Aires Filho, todos eles empresários, faziam parte dessa organização e da sua entidade irmã, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais IPES, constituída 2 anos e meio depois. Em entrevista concedida em 98 à Folha de São Paulo, o general reformado Hélio Ibiapina revelou que o IBAD possuía ligações com a Agência Central de Inteligência estadunidense e que ele foi encarregado pelo então presidente da República, Castelo Branco, de confirmar a veracidade dessa informação, ou seja, de que havia essa ligação entre o IBAD com a CIA, tá certo? O Instituto acabou sendo extinto em dezembro de 63 por ordem judicial, sendo integrado ao Serviço Nacional de Informações. Vê se pode. O IBAD foi integrado ao Serviço Nacional de Informações, aí eu não entendo mais porra nenhuma. O que eu quero dizer com isso, sabe, e eu paro por aqui, é que só assim da pista, que é para uma coisa assim pra gente aprofundar e alargar visões, sabe, que eu não sabia desse detalhe aí, sabe, é de que a revolução, o golpe militar, sabe, de 64, chamado de revolução pelos militares, mas na verdade foi um golpe, tá certo, que instalou a ditadura de 64 a 85, quando o Sarney assumiu. Rapaz, eu só sei dizer que foi aí, pelo que está colocado, e com a presença desse tal de IBAD aí, sabe, essa revelação que traz aqui o Coimbra, sabe, o Oswaldo Coimbra, sabe, e é de que houve realmente, foi um golpe empresarial militar, certo? Talvez seja mais negócio de dizer dessa maneira aí, tá certo?
um golpe empresarial militar e daí eclesiástico também. Só que aqui, pelo que vai o Coimbra falar, sabe, a igreja, o setor progressista da Igreja Católica, sabe, tinha um papel muito importante. Na época o Papa era João 23, eu já queria me lembrar e não lembrava, certo? Mas assim, eu tenho uma ideia na minha cabeça que foi plantada, sabe, assim que, na verdade, a partir ali, sabe, das ideias, desde o Getúlio Vargas, sabe? O Getúlio ali, sabe, um momento ali, ele quis quedar para o lado do nazismo, entendeu? Aí os Estados Unidos lá, sabe, a CIA e outros aí, sabe, deram uma puxada no braço dele, sabe? E ofereceram um bocado de sucata depois ali, sabe, de sucatas da guerra, certo? Da Segunda Guerra Mundial, tanques, caminhões, armas e navios, não sei mais o que, tá certo? E ele, sabe, aquietou, entendeu? Mas assim, mas o fato é que o pessoal na época se cagava de medo da União Soviética, sabe? Que foi na direção do Japão, estava poderosa ali na direção da Ásia, entendeu? Da China, aquela coisa toda. Estava poderosa ali na Europa, na Alemanha e por ali assim, na Polônia, certo? E por ali vai que vai. Tava todo mundo se cagando de medo. Mas assim, não era medo. Assim, na verdade, eram os capitalistas, sabe? Sim, os capitalistas, os proprietários aí, sabe? Os donos de dinheiro do mundo, sabe? Estavam preocupados com o comunismo, tá certo? Foi essa a ideia. E assim, aqui no Brasil e o próprio Lula, a ideia que eu queria falar era essa, certo? Que o Lula foi plantado pela igreja, por lideranças da igreja progressista, por padres, sabe, por padres e freiras, tá certo, e irmãos e lideranças civis, não eclesiásticas, tá certo. Com medo do pessoal do PCdoB, que era muito forte nas organizações sindicais, sabe, e para impedir que alguma liderança aí, sabe, desse partido aí ou do movimento aí, sabe, comunista, sabe, ganhasse aí à frente, aí introduziram o Lula, certo, e o Lula serviu para desviar então ali, sabe, atrapalhar as projeções aí dos comunistas legítimos, militantes, sabe, na direção do país, tá certo? E assim, eu tenho essa ideia que precisa ser ventilada, que precisa ser, sabe, arejada, entendeu? Que precisa ser discutida, tá certo? Mas fica aí plantada essa coisa aqui, eu já vou me arrancando por aqui, certo? Vou saindo, vou deixando aqui o Oswaldo Coimbra de lado, certo? Vou deixando aqui o podcast do Conde também, sabe? De lado. E vou deixar o Edu Guimarães mais um pouquinho aqui, porque eu queria falar exatamente isso, sabe? Essa história do Pablo Marçal. O Guimarães diz aí, o Eduardo Guimarães diz, sabe? Que no dia que houve o debate lá no Flows, onde o pau quebrou, sabe? E que o videomaker do Pablo Marçal está correndo risco, sabe? De pegar cana aí, sabe? De 2 a 8 anos de prisão, entendeu? Porque diz aí, sabe? Ele dá notícia que a agressão foi pesada, sabe? A vítima do videomaker, sabe, sofreu, não foi traumatismo craniano, mas houve um deslocamento de retina e ele está correndo o risco de ficar cego, tá certo? E que essa situação aí física, de lesão aí, sabe, pode aí acarretar a aplicação da figura do crime de lesão corporal na sua forma mais intensa, sabe, que é a lesão corporal gravíssima, cuja pena é de 2 a 8 anos de cadeia de cana, tá certo? Essa notícia aí que o Eduardo Guimarães traz do Pablo, tem um bocado de coisa aí, ele disse que nesse dia do debate, sabe, o Pablo veio preparado para desarrumar, tá certo? Ele começou, sabe, o programa de entrevista pegando leve e nos últimos minutos, sabe, ele deu uma acelerada, tá certo? E a ideia realmente era ter criado o caos que foi criado, tá certo? Porque assim, de acordo com o professor João César, tá certo? Aí, sabe, o pessoal da extrema-direita, os fascistas, certo? Eles aceleram o processo de caos, tá certo? E vão aí, sabe, elevando o tom. Ele falava exatamente isso, elevando o tom, elevando o tom, elevando o tom, sabe? E aí, marchando, sabe, que é para justamente chegar no caos, certo? E estourar, sabe? Não vou falar estourar a boca do balão, que é ridículo, sabe? Mas assim, chegar num ponto tal, sabe, que sabe, explode, entendeu? E foi o que aconteceu no dia lá da entrevista no Flow, certo? Com a agressão do videomaker do Pablo Marçal contra o marqueteiro do Ricardo Nunes, tá certo?
O fato é que nós estamos aí vivendo há tempos aí de tensionamentos nunca vistos, tá certo? Eu vou chamar a esse meu vídeo hoje de algoritmia, em homenagem aos algoritmos, tá certo? Porque me parece que a grande questão hoje no mundo, certo, é a questão dos algoritmos, certo? É dos programas de chips, certo? Que são criados aí, sabe, que atuam nas plataformas e que atuam nos meios de comunicação, certo? Hoje nós somos seres chipados, tá certo? Outro dia o Lula estava dando uma entrevista pro Bill Gates, certo? Foi quando ele sacou aquela expressão lá, sabe, de que ele é fordista e não marxista, que me deixou assim, sabe, todo cheio de alergia, tá certo? Mas o fato é que os tempos que a gente vive, ali, sabe, o cara, como é que chama, ali, daquele cara do filme, é O Nome da Rosa, tá certo? Não vem agora o nome dele, aquele culturalista italiano, sabe, que desenvolveu teorias a respeito do processo de comunicação social. Ele não tinha ainda essas novidades desse tempo aqui, sabe? Ali, sabe? No tempo dele não havia isso, tá certo? Mas o nosso tempo vive isso, tá certo? Hoje se fala de economia da atenção. Isso aí é papo velho antigo do marketing e da publicidade de antigamente, tá certo? Mas a novidade é a aplicação dessas noções da tecnologia cibernética, sabe? Da tecnologia digital nesse campo da economia, tá certo? Hoje o que interessa, sabe, é você ter uma máquina, sabe, uma máquina na mão, um smartphone que seja, sabe, ou uma máquina digital de fotografia, entendeu? E ali você promover espetáculos, sabe, e fazer vídeos desses espetáculos, tá certo? Que se chama e depois aí se faz cortes e recortes e se lança nas redes aí, sabe, de comunicação social para lacrar, tá certo? Então se cria a lacração, se grava a lacração e depois se espalha a lacração. E isso aí dá dinheiro, sabe, em banda de lata, como dá dinheiro hoje fazer aposta, tá certo? Ora, veja que a Deolane, rapaz, tinha um link. Olha, quando eu estou falando em link aqui, certo? Eu estou falando de algoritmia, certo? Ela tinha um link, uma própria empresa de apostas, vê se pode. Vai ver que o Gustavo Lima também marchava por aí, sabe? Tinha a própria rede de apostas dele, sabe? E aí é barbada hoje, sabe? Se eu quiser aqui fazer aí, sabe, um canal e me lançar, fazer uma live agora, sabe, para aparecer do mundo, sabe? Eu posso, tá certo? Eu posso. Faço vídeo porque tenho medo de mostrar a cara, não domino a tecnologia, não tenho equipe para isso, tá certo? Mas outros mais peitudos fazem, mostram a cara, tá certo? E aí, sabe? Aí tudo começa com um link que o sujeito aí, sabe, adquire, sabe? Aí o YouTube fornece, sabe? E de repente o cara tá aí no mundo, sabe? Nas redes sociais, etc e tal. A Deolane Bezerra fez isso, sabe? Porra, ela adquiriu um link, sabe? E montou uma empresa de apostas para ela, sabe? E a mulher ficou rica da noite pro dia, vê se pode. O Gustavo Lima foi a mesma coisa. O Eduardo Guimarães fala isso, sabe? Que o Gustavo Lima escapou para os Estados Unidos, sabe? Aí uma juíza doida aí, sabe? Ia pedir a prisão dele, sabe? E disseram para ele. Aí o Eduardo Guimarães aí fala, sabe? Quem foi que disse pro Gustavo, sabe? Que ele ia ser preso? Diga lá. Isso era uma informação privilegiada, certo? Alguém buzinou, certo? E o Gustavo Lima tinha um amigão, bicho, que foi lá nas Ilhas Gregas, lá em Mykonos, certo? No iate dele, sabe? E andou no avião dele para cima e para baixo. Uma outra figura aí, rapaz, do Poder Judiciário. Adivinha quem é que eu não vou dizer, tá certo? E quem sabe aí, sabe, se não foi ele, essa figura aí, sabe, alguém aí, sabe, que tinha essa informação, sabe, vazou a informação para ele, sabe, ele estava no Rock in Rio, sabe, pegou o jato dele, se picou para Miami, tá certo, onde ele tem uma mansão lá, entendeu? E é assim, bicho, a gente vive esses tempos aí de algoritmos, certo? Na verdade, é isso, a grande novidade é essa, porra. Essa novidade não estava lá no tempo dos filósofos gregos, não estava no tempo do Diógenes, sabe, de Sinope, sabe? Não estava, bicho. Não estava no tempo dos sofistas, não estava, bicho. Não estava no tempo do Kant, não estava. Não estava no tempo do Schopenhauer, não estava. Não estava no tempo do Nietzsche, não estava, bicho. Tá certo? Não estava. Mas está agora no meu tempo, no nosso tempo, tá certo? Porra, cara. Aí é foda. Aí assim, um bocado de coisa tinha, sabe? Eu fiquei de ver aí a carreira da Carmen, mas terminei não vendo, sabe? Como é que a Carmen, sabe, ali, de uma mineira ali, eu acho que de Belo Horizonte, como é que ela foi escolhida, sabe? Não sei se pelo Lula ou pela Dilma, sabe? Para ser ministra, sabe, do Supremo Tribunal Federal, tá certo? E é uma coisa de ver, verei isso amanhã, tá certo?
Não sei se ela passou direto, sabe, por ser mulher e aquela coisa toda, entendeu? De ser jurista. Não sei se ela tem livro escrito, a Carmen, entendeu? Mas é isso aí, tá certo? E então veja que eu falei do IBAD, certo? Em 1964, certo? E em 2016 aqui, certo? Tem uma história aí da Lava Jato, certo? Da espionagem, a espionagem política denunciada por um juiz, certo? Chamado Apio, tá certo? E tem um cara também aí, sabe, na margem aí, chamado Tacla Duran, tá certo? E tem um pessoal aí do agrobusiness, sabe, que diz que vai tocar fogo no Brasil se é para tocar fogo, sabe? Eles tocam fogo no país, sabe? O Lula ficou todo desconcertado, rapaz, com essa história do fogo na Amazônia, tá certo? E os adversários dele, sabe, observaram isso aí. Então é isso, sabe? Eu vou ficando por aqui. O cara que eu queria lembrar, sabe, que ali quando eu falei mal do Lula, sabe, e chamei o de Diógenes de Sinop, tá certo? Pela visão míope dele, sabe, e pela visão desencorajadora, tá certo? Porra, cara. Tem tudo a ver essa história do IBAD com aquilo que eu falei, sabe? Com o que estava programado, o medo do comunismo, sabe? E empurraram o Lula aí, sabe, na frente dos sindicatos aí, com medo do comunismo, tá certo? E o Lula continua fugindo do comunismo. Aí ele diz assim: não, eu não sou marxista, eu sou fordista. Tá bom, então. Mas o cara que eu queria lembrar, eu falava aí de um economista heterodoxo, é John Maynard Keynes, certo? Mas eu falo dele amanhã, assim como eu falarei também amanhã, sabe, da Camila, se der, certo? Mas do Keynes falarei porque eu quero justificar, sabe, que eu acho que o Celso Amorim, sabe, ele guia o pensamento dele, o Celso Amorim, o assessor especial do Lula, sabe? Eu acho que é o cara que escreve os discursos dele. Antes tinha um cara, sabe, um político aí calibrado, eu não sei se ele era da área da diplomacia, era Aurélio, não sei o que. Era Aurélio o nome do cara? Eu não vou lembrar. Mas foi um assessor, ele já faleceu, sabe? Era um grande amigão do Lula, sabe? E, e aí, sabe? E hoje quem faz o trabalho que faz aquele cara, hoje acho que é o Celso Amorim, entendeu? E para mim ele é um keynesiano, certo? Um keynesianista, o Amorim, certo? Aí passa para o Lula essas questões aí, que o Keynes era capitalista, certo? Capitalista, sabe? Liberal, sabe? Essas coisas assim, entendeu? Mas tinha um liberalismo aí a meio pau, certo? Aí, sabe, um social liberalismo, qualquer coisa assim, certo? Tinha umas preocupações aí, sabe, em dar uma aliviada, aí aquela história de plano Marshall, não sei mais o que e tal, eu acho que isso foi pensado aí, não sei, é uma coisa de verificar isso aí. Mas é assim, bicho, são 27 minutos, eu fico por aqui, tá certo? Deixa eu trazer de volta aqui o Eduardo Guimarães, tá certo? E a Daphne Ashton, a Daphne está no Canadá, ela falou ainda agora, certo? Mas são essas coisas, bicho. Eu vou chamar esse vídeo aí de algoritmia para lembrar esses tempos aí, sabe, que a gente está vivendo no mundo da comunicação social, calibrado pelo mundo da tecnologia digital, tá certo? E outro dia o Horta falou aí, sabia, de teoria, eu gosto da teoria dele, certo? Ele falou que tem as informações no mundo da comunicação, certo? Não é no mundo da comunicação, certo? O ser humano, tá certo? No pensamento humano tem um conceito, os conceitos, tá certo? E tem um conceito de informação, digo, tem as informações, os dados dentro da cabeça da gente, do pensamento, tá certo? E a respeito, os dados, sabe? Esses dados se traduzem em ciência, por exemplo, tá certo? Em tecnologias, tá certo? O ser humano adquire informações, tá certo? Acumula essas informações e depois processa essas informações e pratica essas informações, tá certo? Essas informações aí, sabe, deslocadas para serem praticadas, é o que a gente vai chamar de tecnologia. Não é a peça aí, sabe, a peça de canhão aí, sabe, preparada, o próprio ali, o chip, entendeu? Como é que chama, assim, como é que ele chama, os microsensores, certo? Essas coisas aí que são produzidas aí, sabe, pelos chineses lá de Taiwan, certo? Que são componentes, são software, certo? Usado aí, nas máquinas cibernéticas, entendeu? E que constitui, inclusive, que impulsionam a ideia, sabe? Os comandos algorítmicos, certo? E por essa razão eu vou chamar este vídeo de algoritmia, sabe? Em homenagem a esses tempos que a gente vive aí, sabe? De acumulação de informações, acumulação de mundo de tecnologia digital, de tecnologia cibernética, tá certo? É importante, eu preciso falar dessas coisas, sabe? Porque
aí, sabe, eu preciso, sabe, tá atento para essas questões todas aí. Então, assim, sabe, eu sou caboclo falador, meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia é cavalo. Hoje é quinta-feira, hoje o Flamengo joga lá no Uruguai, certo, em Montevidéu, sabe. Eu não sei, eu acho que o Tite tá perigando, sabe. O Tite perde esse jogo hoje, sabe, eu acho que a casa vai cair para ele. Então, bom dia para todos, bom dia.